185.000 soldados foram exterminados em uma única noite. Tudo isso aconteceu devido a um pedido de ajuda para Deus, em uma oração fervorosa, mas realmente o que aconteceu para que Deus tivesse que intervir para salvar o seu povo. É o que vamos saber nesse vídeo agora. Essa história é indiscutivelmente um dos mais notáveis relatos da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre o anjo que exterminou 185.000 soldados em uma única noite. Essa passagem bíblica ilustra como os inimigos podem desafiar a humanidade, mas também revela que com fé e confiança em Deus Todo-Poderoso, nenhum inimigo pode prevalecer. Mas antes de seguirmos, não deixe de curtir esse vídeo e de deixar o seu comentário sobre essa passagem. E também não deixe de se inscrever no canal ativando o sininho, porque assim o YouTube vai avisar a você quando sair um vídeo novo no canal. Muito bem, a Bíblia Sagrada está repleta de informações históricas sobre grandes profetas e batalhas contra o povo de Deus. E esses acontecimentos nos levam a refletir sobre o papel de Deus em relação à humanidade. Entre essas histórias, encontramos uma intrigante narrativa de fé, diante de um grande desafio imposto. Em um relato incrível, a Bíblia descreve uma história que ocorreu 700 anos antes de Cristo, envolvendo o rei Ezequias. Nesta narrativa, encontramos Ezequias, um rei fiel e temente a Deus, que foi um dos monarcas mais notáveis do reino de Judá, governando por 29 anos. Em determinado momento, Ezequias ficou gravemente doente e recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe disse: "Assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará." Muitas pessoas interpretam que Ezequias deveria colocar a casa em ordem porque estava fazendo algo errado. No entanto, a expressão "colocar sua casa em ordem" significa preparar o caminho para seu sucessor, deixar tudo pronto para aquele que reinará em seu lugar. Ao ouvir essas palavras, Ezequias ficou profundamente entristecido, virou o rosto para a parede e chorou muito, pedindo mais tempo de vida a Deus. O profeta Isaías, que já estava próximo, presenciou esse momento de angústia e súplica. Então o Senhor ouviu a oração do rei e por ordem deu a Ezequias a promessa de mais 15 anos de vida. Além disso, o Senhor concedeu-lhe um sinal notável, fazendo a sombra do relógio de sol construído pelo rei retroceder 10 graus. Conforme a história relata, Ezequias sucedeu seu pai, Acás, no trono de Judá. Ao assumir o cargo, Ezequias iniciou uma reforma no reino de Judá, estabelecendo uma aliança com a nação assíria, mas também permitindo a influência da religião pagã em sua vida religiosa, desafiando as vontades de Deus. Diante dessa situação, o rei Ezequias dedicou-se intensamente à erradicação da idolatria em Israel. Ele liderou a restauração do templo em Jerusalém, reabrindo e purificando-o para promover a verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias também foi reconhecido por liderar um excelente trabalho de engenharia, garantindo o abastecimento de água da cidade, o que resultou na criação do famoso Tanque de Salomão, se tornado um lugar importante para muitos cristãos. De fato, neste local foi registrado o milagre da cura de um homem cego de nascença por Jesus Cristo. Apesar de Ezequias ser um servo fiel do Senhor, restaurando a adoração ao verdadeiro Deus, ele enfrentou dificuldades devido à invasão dos assírios em Judá, liderados pelo rei Senaqueribe. Como resultado, toda a nação israelense encontrava-se sob cerco. Os assírios eram temidos no Oriente Médio, devido à sua crueldade, evidenciada pela maneira como tratavam seus inimigos, deixando um rastro de destruição em seu acordar.
Seu grande exército fortificado e numerosos soldados foram responsáveis pela conquista de muitas nações, cidades e fortalezas, demonstrando o poder militar dessa nação que lamentavelmente deixou um rastro de sangue e destruição. Os assírios eram impulsionados por uma sede implacável por dominação e poder. Como resultado, o rei Senaquerib já havia conquistado Laquis, a segunda cidade mais importante da Palestina. De acordo com relatos históricos, o rei liderou seu exército enquanto saqueava várias nações para manter o luxo e grandeza de sua capital, Nínive. Infelizmente, Israel estava sofrendo nas mãos dessa cruel nação pagã, e cerca de 46 cidades de Judá já haviam sido conquistadas pelos assírios. O próximo passo dos assírios era tomar e destruir Jerusalém. Ezequias sentiu-se extremamente ameaçado por essa tentativa de invasão. Ele chegou a tentar convencer Senaqueribe a desistir de atacar Jerusalém, oferecendo uma soma significativa em dinheiro como tributo ao rei da Assíria. Ezequias utilizou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém para fazer essa oferta. O livro de 2 Reis, capítulo 18, relata esses eventos. Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Assíria em Laquis, admitindo um erro e buscando uma solução para evitar a destruição iminente. Nessa mensagem ele comenta: "Pare de me atacar e eu pagarei o que for exigido", disse Ezequias, rei de Judá. O rei da Assíria exigiu 10,5 toneladas de prata, além de 1,50 tonelada de ouro. Em resposta, Ezequias entregou toda a prata encontrada no templo e no tesouro do palácio real. Além disso, ele removeu o ouro que revestia as portas e os batentes do templo do Senhor, entregando ao rei da Assíria. Segundo a história, o rei Senaqueribe enviou embaixadores a Jerusalém com uma mensagem desafiadora, questionando a veracidade das promessas de Ezequias. A mensagem era provocativa. "Seu rei Ezequias está enganando você, dizendo que o seu Deus vai te livrar da mão do rei da Assíria, para que você morra de fome e sede. Ezequias ordenou que você adorasse um Deus, então por que não se rende agora?" A situação se tornava cada vez mais tensa diante das ameaças assírias e das decisões de Ezequias em resposta a essas pressões. Seu Deus não pode livrá-lo da mão da Assíria, afirmavam os soldados assírios, desafiando a fé do povo de Jerusalém. Eles compararam os deuses das nações derrotadas pelos assírios ao Deus de Israel, zombando da cidade e menosprezando os habitantes. Os soldados assírios insultaram ainda mais o povo de Jerusalém, falando alto na língua judaica do topo dos muros para amedrontá-los. A ameaça era clara: entreguem a cidade ou enfrentem a destruição. Saíram então, comparando o Deus de Israel aos ídolos de barro criados por mãos humanas. Israel encontrava-se à beira da destruição diante do poder de guerra avassalador dos assírios, que superava consideravelmente a força da nação do Senhor. Diante dessa ameaça iminente, a história relata que o rei Ezequias, aprendendo com o que se desenrolava diante de seus olhos, vestiu-se de saco, humilhou-se diante de Deus e expôs sua fragilidade perante o Deus Todo-Poderoso. Diante da ameaça iminente, Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías, relatando tudo o que havia acontecido e solicitando suas orações e intercessão diante de Deus. Simultaneamente, Ezequias dirigiu-se ao templo do Senhor, colocando as cartas de afronta do rei Senaqueribe no altar e implorando por ajuda divina. Deus respondeu às orações de Ezequias por meio do profeta Isaías, afirmando que havia ouvido suas súplicas. O Senhor declarou que o rei da Assíria não entraria na cidade, nem uma flecha seria disparada contra ela. O assédio assírio seria revertido, pois Deus mesmo defenderia e guardaria a cidade para o seu próprio bem e para o bem do povo de Israel.
Em resumo, conforme a narrativa, o exército assírio planejava atacar Jerusalém pela manhã, acampando ao redor da cidade com suas armas e soldados. Estavam confiantes na vitória certa e na destruição de Jerusalém no dia seguinte, como fizeram em outras cidades. No entanto, a intervenção de Deus mudou o curso dos eventos em favor de Jerusalém. Na noite anterior ao ataque, Deus enviou um único anjo para interceder em nome da nação israelita. O anjo de Deus lutou contra o exército de Senaqueribe, que havia fugido do acampamento e retornado a Nínive. Agindo em nome do Deus de Israel, eliminou cerca de 185 mil soldados assírios no acampamento de Senaqueribe. Ao amanhecer, os israelitas se depararam com uma cena desolada, com cadáveres dos soldados assírios espalhados por todos os lugares. Essa história destaca a importância de confiar em Deus, o único Deus verdadeiro, que interveio poderosamente para proteger e livrar seu povo da ameaça assíria. A intervenção divina revela a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e proteger aqueles que confiam nele. Por isso, irmãos, devemos ser fiéis ao nosso Senhor Deus, sermos humildes na presença dele, porque só Ele tem o poder de nos salvar em momentos de muita dificuldade. Tudo isso quando realmente temos fé. Agora quero agradecer a você que me acompanhou nessa jornada, muito obrigado de coração, e te peço uma pequena força para que você deixe seu like e, se você gostou, comente sobre essa passagem. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você acompanhar, e também se inscreva no canal ativando o sininho. Muito obrigado e fique com Deus, e até o próximo vídeo.